sua Bíblia no livro do Gênesis, ao capítulo 18, livro do Gênesis, no capítulo de número 18, versículo 16. Gênesis, capítulo 18, versículo 16. Amém? Todos já localizaram o texto? A Bíblia Sagrada nos diz desta maneira: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Capítulo 19, do mesmo livro, capítulo 19, versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Aqueles que têm Bíblia, continue com ela aberta, feche os teus olhos neste momento para darmos graças ao nosso Deus. Meu santo Deus e meu querido Pai, aqui estamos nós mais uma vez para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo. Venha falar-nos, Pai, poderosamente, porque nós necessitamos do amparo e da consolação da Tua Palavra. Vem com Tua Palavra neste momento curar, Senhor, libertar, salvar. Vem com Tua Palavra nesta noite operar coisas grandes e tremendas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Pai. Que por meio desta Palavra, Senhor, possamos enxergar perfeitamente a Tua vontade, o Teu querer para nossas vidas, Pai. Que a luz da Tua Palavra venha iluminar os olhos do nosso entendimento, Senhor da glória, e firmar os nossos passos na Tua presença santa, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Amados, o mesmo Deus que executa misericórdia é o mesmo Deus que executa juízo também. Às vezes, pelo nosso entendimento torcido e falho, é difícil nós entendermos como um Deus tão misericordioso e amoroso, ao mesmo tempo realize juízos duros sobre a humanidade. Quando nós falamos sobre o juízo de Deus,
O que passa na mente de muitas pessoas é aquele Deus irado, descontrolado, soltando fumaças pelo nariz. Mas não é assim. Eu tenho aqui no meu bolso uma moeda de R$1. Quem está vendo a moeda de R$1? Não é mágica não, vou fazer mágica aqui não. Quem está vendo a moeda de R$1? Tá vendo um aqui? Eu virei ela. Ela continua tendo o mesmo valor? Mas você está vendo a outra face da moeda. A moeda ela tem essas duas faces, mas apesar dessas duas faces, ela continua tendo o mesmo valor. É como se o amor de Deus fosse a moeda. Deste lado está a misericórdia, deste outro lado está o juízo de Deus. O juízo de Deus não é simplesmente uma atitude de castigo, de ira de Deus. Muito pelo contrário, nós podemos afirmar que o juízo de Deus também é uma ação do seu amor para com os homens, para com toda a humanidade. É tão importante e vital entendermos perfeitamente estas coisas, porque este assunto implica também no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Quando Deus se propôs a destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, a partir do capítulo 18, do versículo 16, a Bíblia nos mostra Deus comunicando o seu plano a Abraão. Ou seja, a Bíblia diz que Deus ele veio com 2 anjos, e Deus estava conversando com Abraão e falando: olha, você vai ter um filho daqui a um ano e tal. E no final daquela conversa, Deus dá início o seu outro plano para aquele momento. Deus ele comunica a Abraão a destruição daquelas cidades, a realização do seu juízo. No versículo 19, Deus ele diz a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, olha aí, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Opa! Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus não o faz sem antes comunicar a Abraão, porque Deus queria usar aquilo como uma didática, como um ensino a Abraão. Deus queria ensinar o juízo, a sua justiça, a sua equidade a Abraão. E por quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Opa! O que Deus está querendo dizer aqui, olha, o cumprimento das minhas palavras na sua vida depende da sua compreensão acerca do meu caráter, ou seja, acerca da realização dos meus juízos. Se eu e você não compreendermos atenciosamente o caráter de Deus, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, corremos risco de não vermos cumpridas nas nossas vidas as promessas que Deus tem nos feito. Deus ele poderia naquele momento ter falado com Abraão: olha, Abraão, fica aqui que agora eu vou resolver outro problema. Não, Abraão, o que eu vou lhe contar agora e o que você irá ver é para que você tenha uma perfeita compreensão e entendimento do meu caráter. Porque se você não entender o meu caráter, se você não entender a ponto de questionar o meu juízo, a ponto de questionar a minha misericórdia, as minhas palavras não se cumprirão na sua vida.
Porque há muitos crentes que a bênção de Deus, a glória de Deus não repousam mais na vida deles. Por quê? Porque questionam os juízos de Deus, questionam a misericórdia de Deus, pessoas que questionam o caráter de Deus. Você já encontrou aquela pessoa que, quando olha para um ex-traficante, vamos lá, o ex-traficante, o ex-homicida, já questiona: como é que Deus perdoou aquela pessoa, matou, fez tanto, como é que Deus agora perdoou? Está questionando o juízo e a misericórdia de Deus, ou seja, está questionando o caráter de Deus. Essas pessoas, não há nenhuma possibilidade delas contemplarem o cumprimento da promessa de Deus. Você também vai ver aquelas pessoas que questionam o juízo de Deus. Como que Deus permitiu aquela catástrofe naquele lugar? Como que Deus permitiu que aquelas milhares de pessoas morressem? Questionam o juízo de Deus. E é isso que Deus estava propondo com Abraão. Deus queria ensinar Abraão acerca do seu juízo e da sua misericórdia, para que Abraão compreendesse perfeitamente o caráter do nosso Deus. Às vezes nós temos uma grande ansiedade em conhecer as mãos de Deus, ao invés do seu caráter, ao invés do seu juízo e da sua misericórdia. Se você não conhecer perfeitamente o Deus que você serve, o caráter do Deus que você serve, você não verá nenhuma manifestação divina na sua vida. Você não verá o resplendor da glória de Deus na sua casa, na sua vida, durante a sua caminhada. Irmão, Sodoma e Gomorra são duas cidades dentre as 5 que Deus destruiu. Quando Deus, conversando com Abraão, Deus, ele explica a Abraão o porquê que ele estava enviando 2 anjos àquelas cidades para as destruir. Deus afirma no versículo 20 que o pecado de Sodoma e Gomorra, Deus só cita essas 2 cidades aqui porque elas eram as mais populosas, ou podemos dizer o centro do pecado e da iniquidade daquelas 5. Aí Deus diz: porque Sodoma e Gomorra têm pecados que estão se agravando muito. A Bíblia diz ainda no livro de Gênesis que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra eram perversos, eram maus. Agora imagine, no meio daquela população da época de Abraão, aquele grupo de cidades chamaram a atenção de Deus. Imagine só, dá para você imaginar o que aquelas cidades, o que aquelas pessoas estavam fazendo que atraíram a atenção de Deus. Irmão, Sodoma e Gomorra é a representação dos nossos dias, da nossa humanidade. É por isso que se está aqui como exemplo, como modelo a ser evitado. Sodoma e Gomorra não era uma cidadezinha pequena, miudinha, com meia dúzia de pessoas. Era uma cidade grande e populosa. Da mesma forma que era uma cidade populosa, era uma cidade iníqua, pecadora, perversa. Irmão, e muitas pessoas se questionam qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Um dos principais, não o único, nós vamos falar disso. Um dos principais pecados abundantes naquelas cidades, especialmente Sodoma e Gomorra, eram pecados ligados à imoralidade sexual. Irmão, você pensa que a imoralidade sexual é um pecado novo do século 21? Não é.
Aqueles homens, aquelas mulheres, toda aquela população de Sodoma e Gomorra estavam presos, afundados, atolados em pecados sexuais. Adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, todo tipo de pecado aquela cidade estava envolvida. Para você ter noção, os homens de Sodoma e Gomorra quiseram estuprar até os anjos de Deus. Quando os anjos de Deus entraram na cidade para resgatar Ló, a Bíblia nos conta que todos os homens da cidade, moços e velhos, pessoas de todas as idades, lá tinha meninos de 14, 13, homens de 20, 30, 40 anos, e quiseram estuprar os anjos do Senhor. Eles estavam propondo um estupro coletivo, aonde todos os homens da cidade iriam estuprar aqueles dois homens, aqueles dois anjos de Deus. Era uma cidade perturbada, uma cidade caótica que atraiu a atenção de Deus. O homem, ele atrai a atenção de Deus em dois motivos: quando ele agrada a Deus ou quando ele desagrada a Deus. Os olhos de Deus estão passando sobre a terra, e a Bíblia diz que os olhos de Deus contemplam os bons e os maus também. Irmão, agora só uma coisa: os pecados de Sodoma e Gomorra não estavam restritos à área sexual, não estavam. Nós até temos uma palavra que nós tiramos, deste relato bíblico, que é sodomia, que se refere à prática homossexual, à prática libertina. E nós sempre nos referimos, às práticas libertinas, sexuais, como sodomia, porque era o pecado abundante em Sodoma e Gomorra. Mas os pecados daquelas cidades não eram somente pecados ligados à área sexual. No livro do profeta Ezequiel, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, eu quero que você abra a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Olha só o que Deus ele diz sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, primeiro pecado, olha aí, o primeiro pecado que Deus cita não é um pecado sexual, é a soberba. Fartura de pão, olha aí, cadê o pecado sexual? Não tem? E próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Agora presta atenção: mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Versículo 50: foram arrogantes e fizeram abominações. Percebam a coisa, o último pecado citado por Deus aqui é abominações, o que nos leva a crer que Deus agora sim estava falando de práticas imorais sexuais. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo, que aquelas cidades, o pecado que atraiu, os pecados que atraíram a atenção de Deus, soberba, olha, irmãos, tranquilidade, ou seja, aquela cidade, elas colocavam, porque eram cidades boas economicamente, e aquelas cidades colocavam os seus corações em cima do materialismo. Olha o que a Bíblia está nos dizendo: nunca amparou o pobre e o necessitado. Irmão,
Tem muitas pessoas, escute, muitas pessoas quando vê um homossexual falam: olha aí, vai para o inferno. Estas mesmas pessoas estão no pecado de Sodoma e Gomorra. Soberba, não ampara o pobre nem o necessitado. Arrogantes, olha aí, irmão, o que a Bíblia está falando. Porque a gente se concentra tanto naqueles pecados, sexuais. Eu acredito que muitos pastores nunca nem falaram disso aqui. Porque os pecados daquelas cidades não eram apenas sexuais. Soberba, arrogância, egoísmo, que é não amparar nem ajudar o pobre e o necessitado. Queridos do Senhor, há muitas pessoas se assentando em tribunais com pompa de juízes, julgando aquele vai para o inferno, aquele vai perecer, aquele está condenado, quando não conseguem enxergar que eles também estão afundados em pecados perigosos, em pecados gravíssimos. Nós temos, queridos do Senhor, de eliminarmos da nossa vida a soberba, o egoísmo, a arrogância e praticarmos ações de graças, multiplicarmos as nossas ações de ajuda e de caridade com os mais pobres e os mais necessitados. Crentes que dizem que tem Deus no coração, mas nunca deu 1 quilo de feijão para o pobre e o necessitado, está no pecado de Sodoma e Gomorra. Crentes que dizem que o seu nome está escrito no livro da vida, mas nunca amparou o pobre e o necessitado, nunca participaram de uma cesta básica, nunca estenderam as mãos para levantar o caído, nunca animaram o desanimado, nunca encorajaram aquele que estava com medo. Estas pessoas estão naquele mesmo pecado daquelas cidades. E isto foi a causa, meu irmão, que atraiu a atenção do Deus Todo-Poderoso. Mas não para por aí, não para. O nosso Senhor Jesus Cristo também ele vai descrever a situação que estava aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 18. Lucas 17, versículo 28. Aleluia, Deus. Lucas 17, versículo 28. Olha o que o Senhor Jesus ele vai dizer. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Agora presta atenção nisso aqui. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando você lê o versículo 28, você fala: opa, peraí, Deus, calma aí. Porque não há nenhum ato ilícito aqui. Não há. Comer é pecado? E agora vou ser bem cuidadoso. Beber água, o que eu vou falar, beber é pecado? Porque senão vai ter um monte de gente falando: não, comprar é pecado? Vender é pecado? Plantar é pecado? Edificar é pecado? Aí você olha, peraí, calma aí. Então, o que havia de errado nestas coisas? Quando Jesus, no versículo 28, ele descreve aquela cidade, você percebe que Jesus, ele quer nos falar sobre a inclinação do coração daquelas pessoas.
O que Jesus estava falando, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer, como em outras palavras, o povo de Sodoma e Gomorra estava preocupado somente com as coisas materiais. Não estavam preocupados com a presença de Deus, não estavam preocupados em agradar a Deus. O coração do povo de Sodoma e Gomorra estava cheio dos planos terrenos, mas vazios dos planos de cima, dos planos de Deus. Há muitas pessoas que são assim, você percebe, você vê, Jesus fala, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas Jesus não fala, oravam, adoravam, jejuavam, se prostravam diante de Deus. Jesus não diz. Jesus só diz coisas referentes à vida terrena. E muitas pessoas estão na mesma situação do povo de Sodoma e Gomorra. A sua vida é somente para correr, para buscar os bens terrenos. Deus é sempre colocado em último lugar na sua vida. O tempo que sobra é para Deus. A prioridade é para as coisas da terra. A prioridade é para as pessoas, é para os amigos, é para os parentes, é para a família. O resto é para Deus. E há alguns que nem resto tem para Deus. É só aqui na terra. É só andando de um lado para o outro. E Jesus dá um aviso: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Porque quando Jesus ele fala, no versículo 28, Jesus ele não fala de nenhuma catástrofe. Ou seja, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo tranquilamente, se preocupando com as coisas terrenas tranquilamente. Eles não esperavam fogo e enxofre. Eles não esperavam o juízo de Deus. Até que repetidamente veio o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Irmãos, assim será em nossos dias. Há muitas pessoas desapercebidas, há muitas pessoas dormiocas, há muitas pessoas cochilando espiritualmente, não oram, não buscam a Deus, mas a vida está indo aparentemente normal. Está comprando, está vendendo, está comendo, está edificando, tudo concernente à sua vida terrena, está indo tudo bem. O que está gerando sentimento de tranquilidade no coração daquela pessoa. E às vezes ela acha, não preciso orar, eu não me sinto incomodado a orar, porque a minha situação está confortável, está favorável. Até que repetidamente virá o juízo de Deus sobre cada uma dessas pessoas. Meu irmão, Deus, depois de ter falado com Abraão, olha Abraão, os dois anjos já foram, eles já foram, e aí vai cair fogo, enxofre, vai destruir tudo, eu vou limpar, porque o pecado está grave demais, está uma coisa horrível, está uma coisa insuportável aquele pecado. Irmão, Deus, ele mostra a Abraão o seu juízo, ele dá um ensinamento do juízo, mas eu disse aqui que Deus também estava mostrando o outro lado da moeda, que era o que? A misericórdia de Deus. Porque quando Deus ele fala para Abraão que vai destruir aquela cidade, o coração de Abraão fica compungido, fica constrangido, e Abraão ele se atreve, e ele diz a Deus, ele faz um jogo de perguntas e respostas, e ele pergunta a Deus: olha, eu sei que o Senhor é justo, sei que o Senhor é o juiz de toda a terra, eu sei que sua justiça será executada e tudo mais, mas só deixa eu perguntar uma coisa: se houver naquela cidade 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Aí Deus ele responde para Abraão: não, se tiver 50 lá, por amor deles eu não vou destruir a cidade. E Abraão ainda com o coração na mão, ele diz: mas e se tiver ali 45? Aí Deus fala: não, também não vou destruir. E se tiver 40, também não vou destruir. E se tiver 30, também não vou destruir. E se tiver 20, também não vou destruir. E se tiver 10, também não vou destruir.
Irmão, aqui nesses versículos, está no capítulo 18, está do 22 ao 33. Aqui nesse versículo nós percebemos a exposição da misericórdia de Deus. Aprenda uma coisa: a misericórdia de Deus é exercida sobre o justo. A misericórdia de Deus é exercida sobre o justo. O juízo de Deus é exercido sobre toda forma de impiedade e injustiça. O que Deus estava mostrando a Abraão: Abraão, o meu juízo ele é em certa medida. Ah, Senhor, e qual é o medidor do teu juízo? A minha misericórdia sobre o justo. Em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo que Deus realize os seus juízos, Deus sempre guardará o justo. Deus sempre protegerá os seus filhos, os seus justos. Deus sempre protegerá, meu irmão. Deus jamais colocará junto com o ímpio, na mesma balança, os seus filhos. Aqueles que obedecem, aqueles que temem a sua palavra, eles não sofrerão junto com os ímpios. Quando Deus enviar fome sobre a terra, não faltará pão sobre a casa do justo. Quando Deus enviar a peste, a doença, a enfermidade, meu irmão, não entrará dentro da casa do justo. Não entrará. A peste, a fome, a espada, Satanás nunca alcançarão os justos, os filhos de Deus. Porque sabe aonde você está? Você está aqui, ó, na palma das mãos de Deus. E nenhum mal lhe alcançará. Satanás não lhe alcançará. Nenhum terror, nenhum pavor lhe alcançará, porque é Deus que está te guardando. Às vezes nós ficamos preocupados quando nós ouvimos os profetas do Senhor falando: olha, Deus vai enviar o juízo dele sobre a nação brasileira, Deus vai enviar o juízo dele sobre a terra. Nós ficamos apreensivos, mas não necessita de estarmos assim, porque o mesmo Deus que é juiz é também o nosso Pai. Ele não vai permitir que o mal nos alcance, meu irmão, porque Deus ele sabe livrar o justo e condenar o culpado. Meu irmão, o mundo não é o ventilador nem o som. O mundo está passando por um momento delicado. O mundo está passando. Está acontecendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus: guerras e rumores de guerras, aumento da iniquidade, esfriamento do amor. Está acontecendo. O que nós estamos passando, não só a nação brasileira, mas todos os países estão passando, é o juízo de Deus em exercício. E escute o que eu estou falando para vocês. O juízo de Deus tem alcançado a nossa nação e não foi iniciado neste ano e no ano passado. A nação brasileira vem sofrendo o juízo de Deus. Nesta pandemia que passou, quantas pessoas perderam a vida? Era para o povo prostrados aos pés de Deus, com o rosto molhado de lágrimas, clamando pela misericórdia e pela salvação da parte de Deus. Mas parece que aconteceu o inverso. Quanto mais Deus acocha, mais perverso, mais endurecido se torna o coração da nossa nação, do nosso povo. Quanto mais Deus ele aperta e ele amassa e ele envia os seus flagelos sobre a nossa nação, mas o coração da nação se endurece, mas a serviço do nosso povo se endurece. E é por isso que nós iremos ver coisas terríveis que acontecerão sobre a nossa nação.
No ano de 2019, Deus usou a nossa pastora em profecia para nos falar sobre este vírus que viria sobre a terra. Falou em dezembro de 2019. Só chegou ao conhecimento das autoridades em janeiro de 2020. Em 2019, em dezembro, somente as autoridades chinesas sabiam da gravidade, mas Deus já tinha revelado a sua serva o que iria acontecer. Assim como Deus fez a Abraão, Deus revelou a sua serva. Deus entregou esse conhecimento à igreja, todos nós ficamos sabendo daquilo. E veio, e aconteceu isso, e até hoje nós estamos sofrendo com os impactos daquilo. Esses dias, Deus usou a pastora outra vez em profecia. E Deus falava que algo pior do que foi a crise do coronavírus, esta pandemia, estava para chegar na terra. Deus não disse o que é. Deus não falou qual área que seria. Mas é um juízo de Deus que está entrando em exercício nesta humanidade. E quando Deus nos fala isto, não é para causar medo, apreensão no nosso coração, é para nós glorificarmos o nome do nosso Deus e sabermos que Ele ainda está sentado no trono como juiz. É saber que Ele é que decreta, Ele que condena, e é Ele, meu irmão, que inocente é o nosso Deus. Irmão, não havia 10 justos naquela cidade. Lembrando, era um conjunto de 5 cidades, as mais populosas, Sodoma e Gomorra. Juntando aquelas 5 cidades, não dava 10 justos. Porque Deus disse: se tiver 10, eu não vou destruir a cidade, eu deixo lá. Se tiver 10, Abraão, ele para por aí. Porque naquela cidade de Sodoma, só havia um único justo, Ló. Nem a sua esposa era justa, porque ela desobedeceu o anjo de Deus. Ela olhou para trás, virou estátua de sal. As suas 2 filhas não eram justas, porque nos capítulos seguintes a Bíblia vai dizer que as suas 2 filhas embebedaram o seu pai e se deitaram com ele. Somente Ló era justo naquela cidade. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 7. Segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Pedro, ele diz: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Eis aí um caráter e a personalidade de um homem justo e de uma mulher justa. O homem justo e a mulher justa não suportam injustiça e iniquidade, não suportam. O homem que o seu caráter é justo, a mulher que o seu caráter é justo, eles não suportam, o coração deles se angustia diante da iniquidade e do pecado que está em sua volta. Irmão, no Brasil, nós contamos com mais de 30 milhões de pessoas que se denominam evangélicas, se contar as católicas. Mas quando nós olhamos para a situação do nosso país, nós nos perguntamos: será que o Brasil tem esse tanto de crente mesmo? Porque as bases da sociedade, as estruturas governamentais estão vertendo águas venenosas, corruptas, iníquas. A
corrupção está dentro das casas. A corrupção está dentro das escolas, faculdades, universidades. A corrupção está dentro dos comércios, dentro das empresas. A corrupção está nas camadas governamentais da nossa sociedade. Nós olhamos e nós percebemos um aumento considerável do pecado e da iniquidade. E aí a gente olha e pergunta: opa, peraí, nós somos maioria cristãos neste país. Como isso está acontecendo? Porque muitos que até têm a sua carteirinha de membro, muitos que até vão na missa, vão num culto, mas não são justos. Por isso que o seu coração e sua alma já se acostumaram. Quando olhamos para o adultério, já nos acostumamos. Olhamos para a prostituição, já nos acostumamos. Olhamos para a corrupção, já nos acostumamos. Olhamos para os maltratos, para todo tipo de pecado e imoralidade, já nos acostumamos. E há muitos crentes acomodados, acostumados. Mas sabe por que eles estão acostumados, acomodados? Porque eles vão ficar aqui. Quando Jesus vier, não vai levar eles, porque eles não são lá de cima. Jesus só vai tirar daqui, levar para lá quem já é de lá. A Bíblia diz que a nossa cidade, meu irmão, é a nova Jerusalém que está nos céus. E se eu sou de lá, de onde vem a luz de Deus, a santidade de Deus, o meu coração não concorda e não se acostuma com o que está acontecendo. Irmão, se houvesse crentes que este mesmo coração, as ruas das cidades brasileiras estavam cheias, lotadas de crente com panfleto na mão entregando: Jesus está vindo, Jesus está chegando. Nós veríamos as igrejas cheias, não de pessoas para buscarem uma bênção, uma revelação, mas de pessoas se prostrando aos pés de Jesus, confessando seus pecados e pedindo misericórdia e salvação a Deus. A nossa sociedade seria transformada. A luz de Deus iluminaria toda a sociedade, toda a humanidade. Se nós tivermos este mesmo caráter de Ló, o caráter justo deste homem, assim como ele foi resgatado, nós seremos resgatados. A Bíblia diz que os anjos chegaram e falaram: Ló, sai, porque daqui a pouco a coisa vai pegar fogo, literalmente aqui. E Ló, ele vai de um canto para o outro desesperado: vão embora minhas filhas, vão embora minha esposa, e aquela coisa. Os anjos falam: olha, não dá mais tempo. Os anjos pegaram pelo braço dele, e a Bíblia diz, meu irmão, que Deus fez aquilo sendo misericordioso com Ló. Porque o papel dos anjos era resgatar Ló, tirar Ló. Eles precisavam tirar, porque em instantes Deus estenderia as mãos e destruiria aquela cidade. E os anjos sabiam da hora de Deus, e a hora de Deus estava se aproximando. E os anjos falaram: não, nós temos que cumprir a nossa missão, nós temos que tirar esse homem daqui, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Outra vez eu digo: Deus realizará juízo sobre a terra, mas o mesmo Deus que realiza juízo é o Deus misericordioso, que livrará os justos, os inocentes. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra: eu irei, mas virei outra vez para levar vocês comigo. Jesus vem nos resgatar. Jesus vem nos tirar, meu irmão, deste mundo pecador, iníquo, perverso, ímpio. Jesus, Ele breve virá.
Ló é a representação aqui da igreja do Senhor Jesus. Ló foi tirado de Sodoma apressadamente. A igreja também será tirada desta terra apressadamente. A Bíblia diz: num abrir e fechar de olhos. O nosso Senhor Jesus Cristo irá vir, meu irmão, e cada justo em cada parte da terra será raptado imediatamente, repetidamente, e entregado ao Senhor Jesus nos ares, sobre as nuvens. E depois disso, juízos de Deus acontecerão nesta terra. Depois que a igreja for arrebatada, os anjos começarão, meu irmão, a realizar os juízos de Deus nesta terra. Quando você lê os juízos de Deus que estão escritos, que também é uma promessa de Deus, é um compromisso de Deus, você percebe quão terrível será para a humanidade aqueles dias. A Bíblia diz: procurarão a morte, mas a morte fugirão. Eles irão se esconder em buracos, em cavernas, irão implorar para que os montes caem sobre eles, para findar aqueles dias difíceis. A humanidade irá de um lado para o outro, haverá destruição, morte, doenças, guerras, haverá tantas coisas, tudo o juízo de Deus. Mas os salvos, os santos, os justos, a igreja do Deus vivo estará lá em cima, nas mãos do nosso Deus, estará ceando com o nosso Deus. O semblante da igreja não será um semblante de medo, meu irmão, de surpresa, será um semblante de alegria. Não haverá lágrimas nos olhos da igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E aí nós vamos poder dizer: vale a pena ser fiel a Deus, valeu a pena orar, valeu a pena meditar todos os dias na palavra, valeu a pena ser fiel ao meu Deus, guardar a sua palavra, valeu a pena adorar ao Senhor Jesus, valeu a pena se levantar com coragem contra este mundo e contra esse sistema. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja, meu irmão, ir com ímpeto sobre o sistema mundial de trevas que está instalado neste mundo. A igreja precisa puxar para si a responsabilidade e os deveres que lhe foram outorgados pelo Senhor Jesus. É tempo da igreja se levantar. É tempo, meu irmão, da igreja do Senhor Jesus Cristo pegar a sua espada e pregar o evangelho do Senhor. Se levantar para fazer alguma coisa para Deus, se levantar para agregar para o reino de Deus. Ou você intercede, ou você prega, ou você canta, ou você evangeliza, mas faça alguma coisa para Deus. Faça alguma coisa para Deus, porque a igreja é a única representante dos céus nesta terra. A igreja é a única que tem a luz de Cristo, a imagem de Cristo nesta terra. É a igreja do Senhor, e a igreja tem que se levantar. Quando a igreja se levantar, irmão, contra adultério, você vai ver a diferença que vai acontecer nas famílias. Quando a igreja se levantar contra a prostituição, você vai ver a diferença que vai acontecer na nossa sociedade. Quando a igreja se levantar contra a corrupção, a iniquidade, a idolatria, você vai ver as bênçãos de Deus alcançando o nosso povo. Você vai ver os campos produzindo abundantemente. Você vai ver um povo saudável. Você vai ver Deus enviando chuvas na medida, nas suas estações para o nosso país. Você vai ver as bênçãos de Deus alcançando casas, alcançando famílias. Você vai ver a luz de Deus resplandecer em nosso meio, quando a igreja do Senhor Jesus se levantar.
Deus está prestes a realizar juízos em nosso meio. Mas seremos conservados pelo Senhor, se assim nos mantivermos na sua presença. Se mantenha na presença de Deus. Se mantenha na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de jejuar, não pare de vir à igreja, não pare de adorar o nosso Deus. Não pare de caminhar. Porque Jesus ele está voltando para buscar o seu povo. Jesus ele está voltando para levar a sua igreja. E ai daqueles que ficarem para trás, sofrerão os juízos de Deus. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Com os olhos fechados, eu quero que você ore pela misericórdia do Senhor. Ore pela misericórdia de Deus na sua vida. Ore pela misericórdia de Deus na tua casa. Em nome de Jesus, ore pela proteção de Deus. Ore pela proteção e pela segurança de Deus. Talvez dentro da sua casa tem pessoas que ainda não professam fé em Jesus. Mas eu quero que você ore como se fosse a última vez, para que Jesus venha libertar, salvar, para que não venha ficar. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar. Comece a pedir pela misericórdia do Senhor. Comece a falar: Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, tem misericórdia da minha casa. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Deus, comece a falar: Deus, tem misericórdia da minha esposa. Tem misericórdia do meu esposo. Tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Deus, tem misericórdia, porque o Senhor está vindo com grande juízo sobre a terra, sobre as nações da terra. E o nosso Deus, Ele tem falado que Ele vai sacudir a figueira. Ele vai sacudir, irmão. Deus vai realizar juízos nesta terra em nome de Jesus. Mas nós queremos ver a misericórdia do nosso Deus, porque Ele é justo. Oh Senhor, meu Deus, nos cobre agora com tuas mãos santas. Oh Senhor nosso Deus, nos cobre agora com tuas mãos poderosas, para nos livrar, nos livra, Senhor, nos livra de toda enfermidade, de toda doença, nos livra, Pai. E ainda que a doença, a enfermidade nos atinja, Senhor, mantenha a nossa alma guardada nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus, venha livrar-nos, meu Pai, da fome, venha nos livrar da pobreza, da miséria, da escassez. Venha nos livrar, Senhor, da frieza espiritual. Venha nos livrar, meu Deus. Venha nos livrar, venha nos guardar dos ardis de Satanás. Livra nossa alma. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque Tu sabes que somos pó e cinza. Tu conheces a nossa estrutura, Pai. Livra-nos pelo Teu amor leal. Livra-nos pela Tua eterna misericórdia, Senhor. E não leve em consideração os nossos pecados, nem as nossas transgressões, mas nos livra pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo.